Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes da Villanueva. Eu devo ter comentado em algum lugar o que eu acho dos 18 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. O que nós podemos concluir, lamentavelmente, é que pergunta-se se existe de fato algum governo, uma vez que não há nenhum entendimento entre os seus próprios quadros. Pelo contrário, nós vemos uma sucessão de erros políticos que estão descambando perigosamente para um tipo de gravidade. Em outras palavras, quando Bolsonaro diz uma coisa, os seus quadros subordinados dizem outra, e assim sucessivamente, sem contar inúmeras confusões que foram causadas no decorrer desses primeiros dias de governo, e que, no meu entender, são bastante delicados, uma vez que é um governo que alimentou inúmeras expectativas da população brasileira e, ao que parece, está decepcionando. Eu posso começar pelo fato que eu comentei largamente a respeito da decisão de Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E a pergunta que eu fiz sempre e que ninguém me respondeu é: qual seria o ganho que nós teríamos ao simplesmente nos adequarmos às questões geopolíticas do Estado de Israel, indispondo, inclusive, com as nossas relações no mundo árabe. Eu explanei aqui quais eram os problemas. Ou seja, nós seremos envolvidos num problema diplomático que diz respeito somente ao Estado de Israel, ou seja, a questão da própria capital, Jerusalém, que foi conquistada na sua totalidade na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e que, portanto, é motivo de controvérsia internacional. E Jair Bolsonaro, de uma forma um tanto unilateral, simplesmente ofereceu essa embaixada a Israel sem qualquer tipo de troca, sem qualquer tipo de ganho para o país. E aí, claro, junto com a chamada bancada evangélica, que por algum tipo de milenarismo teológico, mas eu acredito que possa também haver dinheiro, uma vez que pastores evangélicos do tipo Malafaia e companhia estão fazendo na prática lobby político pró-Israel, então o Brasil só teve a perder. E já começa pelo fato de que o nosso antigo ministro das Relações Exteriores, o senhor Aloísio Nunes, teve um encontro marcado no Egito para fazer algumas negociações comerciais e simplesmente por conta da declaração de Bolsonaro, porque Bolsonaro ainda não transferiu essa embaixada, por conta da declaração, e no meu entender bastante irresponsável, o Egito simplesmente deixou o Brasil ver navios. Ou seja, nós tivemos prejuízos econômicos por conta de uma declaração irrefletida e que não trouxe o menor benefício ao Brasil. E aí, Magno Malta, no seu discurso de despedida, nós temos que amar acima de tudo Israel. Eu disse, espera lá, o senador Magno Malta representa os interesses do Brasil ou os interesses de Israel? Onde é que está o interesse do Brasil com relação a esse tipo de acordo em que Israel simplesmente não ofereceu absolutamente nada ao país? E que nós estamos colocando em risco as nossas negociações comerciais com o mundo árabe. E muitos neoconservadores, muitos bajuladores de Bolsonaro, quiseram inventar as inúmeras justificativas, as mais estapafúrdias, como, por exemplo, o caso da tecnologia israelense, como se nós não pudéssemos comprar essa tecnologia ou como se nós não tivéssemos essa tecnologia, já que eles alardeavam que não, Israel tem tecnologia para o deserto e, portanto, pode ser aplicada ao Nordeste, como se nós não tivéssemos essa tecnologia. E aí, quando Benjamin Bibi Netanyahu chega ao Brasil, eis que uma mídia virtual áulica começa a alardear a humildade desses dois representantes dos seus respectivos países. Bolsonaro comendo
pão com leite condensado e o senhor Netanyahu tomando uma caipirinha na praia do Rio de Janeiro, com direito, naturalmente, a Bolsonaro vestir um talit, um chale ritual judaico, e colocando um quipá na cabeça. Logo, Bibi Netanyahu, que está sendo processado por corrupção em Israel e está na iminência de ser preso. É isso que tem que ser dito. E a neodireita está silenciando sobre isso, porque, na verdade, o que Israel está fazendo é procurar desesperadamente alguém que adira à sua geopolítica de querer declarar Jerusalém capital de Israel. Algo que a maioria dos países não reconhece. Daí, muitos terem a embaixada em Tel Aviv. Malgrado essa atitude tola, aí vemos o senhor Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República e deputado federal, criticando o Congresso Nacional por ter enviado 800 mil reais para a autoridade palestina nas reformas da Igreja da Natividade em Belém. Para quem não sabe, a Igreja da Natividade é uma igreja histórica e tem quase 2000 anos. É desde a época do imperador Constantino. E segundo reza a tradição, ali naquele local Jesus Cristo nasceu. E inúmeros países estão fazendo isso, ou seja, mandando dinheiro para a reforma junto com a Igreja Católica, enfim. Não? E aí, Eduardo Bolsonaro, agora defensor dos sionistas, criticou, dizendo que nós estamos mandando dinheiro para terroristas. E observem que na cabeça binária do senhor Bolsonaro Filho, do Bolsonaro Kids, um dos filhos da dona Armênia, ser palestino necessariamente é ser muçulmano e ser terrorista. Ao que parece, esse cidadão desconhece o fato de que existem árabes cristãos, existem palestinos cristãos. Eu poderia também dar outro exemplo. A comunidade árabe brasileira, em sua maioria, é uma comunidade cristã, uma comunidade cristã maronita ou então cristã ortodoxa. Mas quem disse que Eduardo Bolsonaro conhece a situação de Israel ou conhece a situação do mundo árabe? Tudo o que ele faz é copiar uma certa retórica da direita neoconservadora, que está muito bem representada no YouTube, está muito bem representada em vários espaços da chamada mídia virtual, como também é reprise do discurso geopolítico do senhor Olavo de Carvalho, que, no meu entender, bastante equivocado em muitos aspectos. Em outras palavras, essa direita não pensa. Essa direita age por impulso. E temos coisas até, assim, ridículas. Houve aquele caso em que Bolsonaro, por influência de sua esposa, Michele, queria tirar as imagens sacras do Palácio da Alvorada. E ainda o Bolsonaro propôs, em troca de uma missa, que é tradicional dentro da posse dos presidentes, um culto ecumênico mesclando evangélicos e católicos. Para um sujeito que passou toda a campanha defendendo tudo que é bandeira evangélica, mas se dizendo católico, isso soou muito mal, soou muito contraditório, soou até falso. Porque que raio de católico é esse que quer que as imagens sacras católicas sejam retiradas? Ou então que não queira participar da missa? E aí, claro, a notícia saiu na Folha de São Paulo e os arautos bolsonaretes começaram a dizer que a Folha de São Paulo estava fazendo fake news. Não, isso aí é tudo farsa da Folha de São Paulo, isso não aconteceu. Na verdade, dona Michele Bolsonaro queria dar uma santinha para o vice-presidente general Mourão, né, lá no Palácio do Jaburu, enfim. Esse tipo de conversa que não colou muito e que no final da história a Folha de São Paulo, com todas as fake news que já produziu, com certeza neste caso não houve fake news. A começar pelo fato de que na posse do presidente Bolsonaro não houve essa missa. Não houve nenhum culto sequer. O máximo que ele foi abraçar um padre. Poxa, que exemplo de católico, não é mesmo?
E veja, eu não estou criticando o fato de Bolsonaro ser bom ou ser mau católico ou coisa parecida. Mas sim que eu percebo que há uma certa falta de sinceridade. É melhor que ele dissesse que virasse protestante. Porque todas as suas ações caminham para esse tipo de devoção e não para o catolicismo. Se ele se afirma católico apenas para ganhar o público católico, para ficar de bem com todo mundo, quando na prática ele tem opiniões claramente evangélicas, claramente inclusive sionistas, ou até dentro dessa teologia judaizante de certas seitas protestantes, para mim seria muito mais autêntico ele afirmar isso. E não brincar de católico com sua bancada protestante. Mas, como o problema talvez seja mais profundo, ainda teve aquela retórica de que Bolsonaro, ou pelo menos o seu ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, com a história de colocar bases militares em território brasileiro. Uma coisa que me chama no Ernesto Araújo, o nosso ministro, é que ele tem uma visão romântica de Israel e Estados Unidos. E vamos mais além. Essa visão romântica nada mais é do que extraída daquele debate entre Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, em que se vendeu a ideia falsa, errônea, de que Estados Unidos e Israel são antiglobalistas, porque eles falam alguns nãos à ONU. Quando, na prática, as fundações que mais estimulam destruição do cristianismo e globalismo são fundações norte-americanas e fundações judaicas. Mas aí o neoconservador vai inventar uma história baseada numa interpretação rasteira da filosofia do realismo diplomático, do realismo, né, das relações internacionais do senhor Harry Morgenthau, dizendo que não, os estados não são agentes políticos. Quem são agentes políticos são os reptilianos. Quem são agentes políticos são as fundações, são os Bilderbergs da vida, os grupos Bilderberg. Ora, mas o que é uma instituição política? O que são grupos? Se não pessoas que se reúnem dentro de procedimentos e de ações. E também de finalidades. E também de conceitos. E também de elementos ideológicos. E também como estruturas de poder. O Estado é uma estrutura de poder, como o grupo Bilderberg é uma estrutura de poder, como certos grupos econômicos são uma estrutura de poder dentro da sua área de atuação. Mas é preciso inventar o romantismo dos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos não tivessem interesses particulares que são opostos aos interesses do Brasil. E que dirá então de Israel, cuja balança comercial é completamente desfavorável a nós. Vender frangos para a Arábia Saudita, para nós, é mais lucrativo do que vender alguma coisa para Israel. E esse pessoal, defensor fanático da política norte-americana e mesmo da política israelense, começou a dizer que nós brasileiros somos mesquinhos, dinheiristas, só pensamos em grana, que é um absurdo vender frangos para a Arábia Saudita. Nós temos que nos aliar servilmente a Israel e Estados Unidos contra o globalismo. E aí eu tive que mostrar para um certo amigo meu, defensor dessa ideia um tanto estranha, de que em 2018 o senhor Donald Trump vendeu mais de $1 bilhão em armas para a Arábia Saudita. E de que toda essa lenga-lenga, anti-islamismo, antiterrorismo, etc., na prática, no palco das relações internacionais, é tudo retórica. Porque se existe algum financiador de alta monta de terrorismo, é a própria Arábia Saudita. E se existe islamismo mais fanático e assassino, é o islamismo da Arábia Saudita. Como ISIS, Irmandade Muçulmana. São os mesmos grupos muçulmanos, os chamados wahhabitas. E os nossos amigos da direita ficam calados, falando mal da Irmandade Muçulmana, mas silenciando sobre o fato de que a Arábia Saudita tem o mesmo tipo de mentalidade filosófica da religião islâmica da Irmandade Muçulmana. Então vejam, erros e mais erros e mais erros. E inclusive o senhor Eduardo Bolsonaro chega nos Estados Unidos para representar o Brasil
com o chapéu do Trump. Vocês imaginam, por exemplo, o embaixador que representa os nossos interesses nacionais, sei lá, com a bandeira chinesa, com a bandeira da Coreia do Norte, ou então, sei lá, enfim, com uma bandeira inglesa para a Inglaterra, ou então chegar em Caracas, na Venezuela, e usar algum símbolo chavista para dizer, poxa, olha, nós somos amigos do Chávez, do Maduro, e etc. Eu fui pensando que coisa há na cabeça do seu Eduardo Bolsonaro de usar um bonezinho do Trump para negociar com o Trump. Eu penso que o Trump deve ter dado risadas, né, nisso. Porque, eles, porra, eles representam o interesse do Brasil ou o interesse dos Estados Unidos? Porque se por um lado a esquerda tinha um certo entreguismo para Cuba, para Venezuela, para a China, Coreia do Norte, etc., agora nós temos esses neoconzitos que querem arregaçar o Brasil para Israel, para os Estados Unidos. E isso porque o presidente Bolsonaro nomeia um cidadão como assessor internacional, que é o Sr. Felipe Martins, cuja retórica já ouvi. Não é uma pessoa burra, é uma pessoa inteligente, porém é um neófito, é um homem novato. Eu diria que é o menor impúbere das relações diplomáticas, porque uma coisa é alguém dar palpite na internet, alguém dar palpite no Twitter. Outra coisa é vivenciar a diplomacia. No meu entender, no mínimo, alguém que ocupa um cargo desse naipe deveria ter no mínimo 40 anos de idade. Menos de 40 anos não deveria nem entrar. E deveria ter experiência no Itamaraty. Porque o que eu vejo do senhor Felipe Martins é que ele tem opiniões olavetes. Opiniões que, no meu entender, destoam muito da realidade diplomática. Quem conhece de fato a realidade diplomática, seja quem está no Itamaraty, claro que o Itamaraty hoje em dia é cheio de esquerdista, e dizem que é a gaiola das loucas, mas isso é um outro comentário que eu não vou falar. Mas existe esse viés ideológico que, lamentavelmente, o PT nos deixou, mas não é por causa disso que você vai colocar uma pessoa que, no meu entender, é bastante inexperiente. Espero que, inclusive, ele dê boas orientações, mas pelo que eu já ouvi e pelo que eu já escutei, ele demonstra muita inexperiência no assunto. E isso é muito preocupante, porque não se está levando a sério a questão da diplomacia brasileira. Ou seja, colocaram simplesmente um aluno do Olavo de Carvalho para ser assessor da nossa diplomacia. Com todo respeito ao Felipe Martins. E, claro, alguma coisa vai dar errado. Porque nós não estamos analisando questões dentro de uma realidade, mas sim no âmbito ideológico. E se não bastasse essas atitudes inglórias por si mesmas, você tem casos de ministro que nomeia um cidadão e na semana seguinte exonera o cara. Ou então, o caso do Bolsonaro que fez uma promessa mirabolante. Nós vamos fazer uma puta lei, um puta decreto sobre armamento civil. E quando sai, a emenda é pior do que o soneto. E ainda com o agravante de que os filhos da dona Armênia, ou seja, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, brigaram talvez com um dos maiores representantes da discussão sobre o porte de arma no Brasil, que é o senhor Bené Barbosa. Destrataram o Bené Barbosa como se ele fosse algo um Zé Ninguém, e não uma pessoa de grande influência no sentido de combater esse controle de armas que há no Brasil pelo Estado e que deixa a população completamente desarmada à mercê dos bandidos. Trataram o Bené Barbosa como se fosse pior do que merda. E, para não dizer que houve coisa pior para atrapalhar, o vice-presidente Mourão nomeia o seu filho, Ronaldinho, para um cargo de maior instância no Banco do Brasil, triplicando o seu salário. Eu acho pitoresco o general Mourão falar de patrimonialismo e fazer algo que lembra um patrimonialismo, ou seja, nomear o próprio filho, nepotismo puro. E isso em 18 dias. Em 18 dias. E sem contar, naturalmente, as maquinações de Flávio Bolsonaro
para abafar as investigações envolvendo o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, com a ajuda do esquerdidíssimo STF, na figura do senhor Fux. É muita cagada para tão pouco tempo. E mais, a última, a bancada do PSL vai na China com a viagem paga pelo Partido Comunista Chinês para ver a tecnologia totalitária que controla toda a China, que é a tecnologia computadorizada que reconhece rosto. Aí Carla Zambelli e muitos outros fazendo rasgados elogios à China. Aí eu fico perguntando com meus botões. Essa direita fez uma histeria contra Ciro Gomes, dizendo que o PDT era o partido do Partido Comunista Chinês. E o que nós estamos vendo hoje? A bancada do Bolsonaro aceitando dinheiro de uma nação estrangeira para fazer promoção do regime. Porque é isso que nós estamos vendo. E eu pergunto, Bolsonaro promoveu toda essa gente. Não tem controle sobre essa gente, não? Não tem comando? E mais ainda, para que ver tecnologia para ficar fiscalizando a vida das pessoas? Porque é nessa tecnologia que o Estado totalitário chinês está dominando o país a todo vapor. E agora esqueceram que a China é uma ditadura comunista, que a China bota milhões de pessoas na cadeia, que a China fuzila sumariamente outros milhares de pessoas todos os anos. Por quê? Porque, claro, um governo estrangeiro pagou a viagem deles. Pensem no fato de que um governo não paga para você de graça. Não paga para você contemplar, sei lá, a muralha da China, ou então para contemplar o Palácio da Paz Celestial. Eles pagam para você para que haja alguma coisa em troca. Para que haja um retorno. E eu posso citar N exemplos disso, desse tipo de favorecimento ilícito. Eu poderia citar vários presidentes da República que sofreram esse tipo de assédio e recusaram frontalmente. Recusaram porque isso era uma forma de suborno. Que dirá então uma nação estrangeira como a China, que quer seus tentáculos sobre a economia brasileira e criar um elemento de influência geopolítica sobre o nosso país? Mas é claro, a China é maravilhosa, a China é linda. O que se fala sobre a China é exagero. E isso não foi o PDT, foi o PSL do partido do presidente da República. E depois Bolsonaro, ou pelo menos disseram em favor dele, que ele simplesmente ficou surpreso. Ele não sabia de nada. Será que nós estamos vendo um argumento que é semelhante a um certo presidiário de Curitiba? Veja, meus amigos, eu faço essas críticas não é para depreciar o governo Bolsonaro, eu torço para que o Bolsonaro dê certo. O Brasil já passou por muitas situações complicadas. E eu acho que o Brasil não merece passar por situações mais complicadas ainda. Mas certas coisas estão deixando a desejar. E os formadores de opinião da internet estão calados em silêncio com relação a isso. Eu não vou negar que houve algumas coisas interessantes no governo Bolsonaro, como, por exemplo, a tentativa da fusão da Boeing com a Embraer, em que o governo interveio justamente para evitar que os nossos quadros tecnológicos fossem tirados do Brasil. E nisso, o Bolsonaro fez uma medida acertada. Prenderam o Cesare Battisti, dizem que foi o Temer que mandou prender, agora eu já não sei, eu não posso nem confirmar isso. Enfim, fizeram algumas coisas boas. Colocaram, inclusive, alguns ministros interessantes. Mas, no geral, está fazendo muita besteira. Está fazendo muito erro. Erros gravíssimos. Erros que podem comprometer a estabilidade do país. Aí eu fico perguntando, será que nós estamos passando num momento Jânio Quadros? De uma figura que mais parece um estalido e, na prática, vai deixar a gente na mão e vai nos levar a uma crise institucional. Eu penso que o Sr. Bolsonaro tem que recuperar o comando do país. Porque do jeito que está, será que nós vamos realmente ter continuidade no governo? Eu não tenho rabo preso para falar sobre isso. Inclusive, eu sofro muita perseguição no YouTube por conta disso.
Mas eu acho que é preciso falar a verdade. É uma sucessão de besteiras, uma sucessão de atitudes primárias que não são aceitáveis para um político como Bolsonaro, que tem pelo menos 30 anos de carreira na Câmara dos Deputados. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.